19 de junho de 1953. Prisão de Sing Sing, Nova York. Julius Rosenberg caminhava pelo corredor da morte escoltado por guardas federais. Às 20 horas, ele seria o primeiro a sentar-se na cadeira elétrica. Sua esposa, Ethel, aguardava em uma cela próxima, sabendo que seguiria o mesmo destino minutos depois. Tinham 35 e 37 anos, respectivamente. Deixavam 2 filhos órfãos. Como um casal de judeus nova-iorquinos, membros do Partido Comunista Americano, tornou-se o centro do maior caso de espionagem da Guerra Fria. Porque foram os únicos civis executados por espionagem nos Estados Unidos durante esse período. E o que seus últimos momentos revelam sobre justiça, lealdade e o preço de uma convicção política? Fique até o final para descobrir as últimas palavras de Ethel Rosenberg e a verdade que só veio à tona décadas depois de sua morte. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história, da militância ao recrutamento. 1918, Lower East Side, Manhattan, Nova York. Julius Rosenberg nascia em uma família de imigrantes judeus pobres que haviam fugido dos pogroms e das perseguições czaristas na Rússia. Seu pai, Harry, trabalhava como alfaiate. Sua mãe, Sophie, cuidava da casa e dos 4 filhos em um pequeno apartamento de 2 cômodos. As ruas estreitas e barulhentas do bairro eram o coração da vida operária nova-iorquina, um lugar onde idiomas se misturavam, jornais socialistas circulavam clandestinamente e os ideais revolucionários se espalhavam entre trabalhadores exaustos e jovens sonhadores. O Lower East Side, do início do século XX, era um caldeirão político. Ali se encontravam sindicatos anarquistas, círculos trotskistas, socialistas e comunistas que debatiam a Revolução Russa de 1917 como quem discutia o futuro da humanidade. Foi nesse ambiente de efervescência ideológica que Julius cresceu, observando seus vizinhos marcharem em protestos contra o desemprego, o custo de vida e as injustiças sociais. Desde cedo, acreditou que o capitalismo era um sistema cruel e desigual, e que o comunismo representava uma esperança real de justiça e fraternidade. Em 1934, aos 16 anos, Julius ingressou na Universidade da cidade de Nova York, hoje City College of New York, uma instituição conhecida por sua forte presença de estudantes de origem imigrante e pela intensa vida política. Foi lá que sua simpatia juvenil pelo socialismo transformou-se em convicção ideológica. Ele se filiou à Federação dos Jovens Comunistas, participou de reuniões, distribuiu panfletos e fez discursos inflamados contra a exploração capitalista e o fascismo crescente na Europa. Era um estudante brilhante de engenharia elétrica, mas também um militante disciplinado, convencido de que a ciência e a política poderiam caminhar juntas em prol da humanidade. Foi nesse contexto que, em 1936, Julius conheceu Ethel Greenglass. Ela tinha 21 anos, trabalhava como secretária e vinha de uma família de imigrantes judeus igualmente modestos do Lower East Side. Diferente de Julius, Ethel era carismática, falava com paixão e era movida mais pela emoção do que pela teoria. Gostava de cantar e chegou a participar de audições para companhias teatrais locais, sonhando com uma carreira artística. Mas sua consciência social a levou para outro palco, o das fábricas e greves trabalhistas. Documentos sindicais e relatos de jornais da época registram sua liderança na greve das operárias da National New York Packing and Shipping Company, onde ela discursou diante de centenas de mulheres, exigindo melhores salários e condições dignas. Esse episódio marcaria o início de seu envolvimento mais profundo com o movimento comunista, aproximando-a de círculos intelectuais e militantes que enxergavam na União Soviética o grande bastião contra o fascismo. O encontro entre Julius e Ethel foi tanto político quanto afetivo. Ambos compartilhavam a mesma visão de mundo, a mesma fé no progresso social e na luta contra a injustiça. Casaram-se em 1939, em uma cerimônia civil simples no Tribunal de Manhattan, um evento discreto, mas repleto de simbolismo para 2 jovens que acreditavam estar unidos não só pelo amor, mas por uma causa. No mesmo ano, Julius formou-se em engenharia elétrica e foi contratado como inspetor civil pelo Exército dos Estados Unidos, designado para o laboratório de sinais em Fort Monmouth, Nova Jersey. Lá, ele trabalhou em sistemas de comunicações e radar tecnologias estratégicas para a defesa nacional. O país ainda não havia entrado oficialmente na Segunda Guerra Mundial, mas o clima de tensão global era evidente e o laboratório
era um dos centros de pesquisa mais sensíveis do país. Foi nesse ambiente, entre circuitos elétricos e segredos militares, que Julius chamou a atenção de agentes da inteligência soviética. De acordo com arquivos da KGB e documentos desclassificados após o fim da Guerra Fria, seu nome começou a circular entre contatos do Partido Comunista Americano ligados à espionagem. Ele parecia o recruta ideal, jovem, idealista, engenheiro com acesso a informações militares e, acima de tudo, profundamente leal à causa soviética. Em 1942, Julius Rosenberg foi oficialmente recrutado pela NKVD, antecessora da KGB, recebendo o codinome Antena, posteriormente alterado para Liberal. O recrutamento teria ocorrido através de Semyon Semyonov, um agente soviético operando em Nova York, sob cobertura diplomática. A partir desse momento, Julius passou a atuar como elo entre cientistas simpatizantes do comunismo e a inteligência de Moscou. Mas por que um engenheiro americano, formado em uma universidade pública e empregado pelo governo de seu próprio país, arriscaria tudo para servir a uma potência estrangeira? Seria pura convicção ideológica, uma crença sincera na aliança entre EUA e o URSS contra o nazismo? Ou já havia ali a semente da lealdade dividida a um homem que acreditava mais em um ideal do que em uma bandeira? E, sobretudo, qual foi o verdadeiro papel de Ethel nessa teia de segredos e lealdades cruzadas? Seria ela uma cúmplice ativa, uma mensageira ocasional, ou apenas uma esposa que escolheu permanecer ao lado do marido até o fim? A Rede de Espionagem, 1944. Projeto Manhattan em pleno desenvolvimento. Em laboratórios secretos espalhados pelos Estados Unidos, cientistas corriam contra o tempo para desenvolver a arma que mudaria o mundo, a bomba atômica. E Julius Rosenberg tinha acesso a um informante dentro do projeto mais secreto da história americana. David Greenglass, irmão mais novo de Ethel, havia sido recrutado pelo exército em 1943. Os documentos militares preservados nos arquivos nacionais mostram que, após passar por verificações de segurança superficiais, David foi designado como mecânico para o laboratório de Los Alamos, Novo México, o coração do projeto Manhattan. Registros de interrogatório do FBI, desclassificados décadas depois, revelam que Julius recrutou seu cunhado David como espião soviético durante uma visita a Nova York em novembro de 1944. Julius me disse que a União Soviética era nossa aliada e tinha direito a informações sobre a bomba. David testemunharia anos depois no tribunal. A operação de espionagem funcionava através de um sistema de mensageiros. Harry Gold, um químico que trabalhava para a inteligência soviética sob o codinome Arno, servia como intermediário. Documentos do FBI descrevem como Gold viajou até Albuquerque em junho de 1945 para encontrar Greenglass e coletar informações secretas sobre o design da bomba atômica. O material que Greenglass forneceu incluía esboços do molde de lente usado no mecanismo de implosão da bomba de plutônio. Esses desenhos, apresentados como evidência no julgamento, foram fotografados e transmitidos ao vice-cônsul soviético Anatoly Yakovlev, em Nova York, que os enviava para Moscou. Mas qual era exatamente o papel de Ethel? Os registros do julgamento documentam o testemunho de David, alegando que, em setembro de 1945, Ethel datilografou as notas secretas que ele havia preparado sobre o projeto Manhattan no apartamento dos Rosenberg na Avenida Monroe, no Bronx. Ethel sentou-se à máquina de escrever e digitou as informações que eu lhe dei, declarou David sob juramento. Este testemunho seria crucial e, décadas depois, seria revelado como uma mentira devastadora. A prisão e as acusações. 17 de julho de 1950, 7 horas da manhã. O apartamento dos Rosenberg no Bronx. Agentes do FBI bateram a porta com um mandado de prisão. Julius Rosenberg foi detido sob acusação de conspiração para cometer espionagem. Ethel assistiu, apavorada, enquanto levavam seu marido algemado. A prisão de Julius foi o resultado de uma investigação que começou meses antes, quando o físico britânico Klaus Fuchs confessou ao Mi-5 ter passado segredos atômicos para os soviéticos. Fuchs identificou Harry Gold como seu contato americano. Gold, sob intensa pressão do FBI, revelou sua conexão com David Greenglass. Em 15 de junho de 1950, David Greenglass foi preso. Enfrentando a possível pena de morte, ele fez um acordo com os promotores. Em troca de uma sentença reduzida para ele e imunidade para sua esposa, Ruth, que também havia participado da conspiração, ele testemunharia contra Julius e Ethel,
Os registros do FBI documentam as 17 horas de interrogatório de Greenglass, nas quais ele implicou seu cunhado como o líder da rede de espionagem. Um mês depois, no dia 17 de julho, Julius foi preso, mas a prisão de Ethel só ocorreu em 11 de agosto de 1950, quase um mês depois. Documentos desclassificados do FBI revelam que a estratégia do governo era clara: prender Ethel para pressionar Julius a confessar e revelar outros membros da rede de espionagem soviética. Um memorando do FBI datado de 11 de julho de 1950 afirma explicitamente: a possibilidade existe que a ameaça de processar sua esposa possa servir como alavanca para fazer Julius cooperar. A estratégia falhou. Julius não confessou. E ambos foram formalmente acusados de conspiração para cometer espionagem, um crime federal que, em tempos de guerra, poderia resultar em pena de morte. Por que Julius se recusou a cooperar, mesmo sabendo que isso poderia salvar sua esposa? Ethel realmente era culpada ou estava sendo usada como peão numa partida política? E como o contexto da histeria anticomunista do macartismo influenciaria o julgamento que estava por vir? O julgamento de um século. 6 de março de 1951. Tribunal Federal de Foley Square, Manhattan. O julgamento de Julius e Ethel Rosenberg começava sob intensa cobertura da imprensa mundial. Os registros oficiais do tribunal, preservados nos arquivos nacionais, documentam cada momento dos 23 dias de processo, chocaram uma nação. O juiz Irving Kaufman presidia o caso. O promotor-chefe era Irving Sapol, assistido por Roy Cohn, que anos depois se tornaria o infame advogado de Joseph McCarthy na perseguição anticomunista. A defesa ficou a cargo de Emanuel Bloch, um advogado trabalhista com pouca experiência em casos de espionagem. As transcrições judiciais revelam que o caso da promotoria baseou-se principalmente no testemunho de 3 testemunhas-chave: David Greenglass, sua esposa Ruth e Harry Gold. David Greenglass tomou o banco das testemunhas e detalhou como Julius o recrutara, como passava informações secretas e, crucialmente, como Ethel datilografou suas notas em setembro de 1945. Ethel fez a datilografia enquanto Julius e eu conversávamos. Ele declarou sob juramento. Ruth Greenglass corroborou o testemunho de seu marido, afirmando que Ethel estava muito envolvida na conspiração e havia datilografado o material secreto. Harry Gold descreveu como serviu de mensageiro, coletando informações de Greenglass em Albuquerque e entregando-as aos contatos soviéticos em Nova York. Julius e Ethel negaram todas as acusações. Ambos invocaram a Quinta Emenda, o direito constitucional de não autoincriminação 79 vezes durante seus depoimentos, especialmente quando questionados sobre sua filiação ao Partido Comunista. Esta estratégia defensiva, embora legalmente válida, foi desastrosa perante o júri. Em plena era McCarthy, invocar a Quinta Emenda era visto por muitos como admissão de culpa. Um momento decisivo do julgamento ocorreu quando o promotor Sapol exibiu os esboços do molde de lente da bomba atômica que Greenglass alegadamente fornecera a Julius. Peritos testemunharam que essas informações teriam acelerado o programa atômico soviético. Em 29 de março de 1951, após menos de um dia de deliberação, o júri retornou com seu veredicto: culpados de conspiração para cometer espionagem. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo. E deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. A sentença de morte. 5 de abril de 1951. O tribunal estava lotado quando o juiz Kaufman preparou-se para anunciar a sentença. As transcrições oficiais registram suas palavras com precisão chocante. "Considero o crime de vocês pior que assassinato", declarou Kaufman, sua voz ecoando pela sala. Sua conduta ao colocar a bomba atômica nas mãos dos russos resultou no comunismo conseguir a força que possibilitou-os prosseguir com sua agressão na Coreia, resultando em mais de 50 mil baixas, e está causando, em minha opinião, os comunistas a pressionarem a conquista mundial. O juiz prosseguiu: "Na verdade, acredito que seu crime seja pior que assassinato. Vocês podem ter condenado à morte milhões de inocentes em todo o mundo. A sentença foi inequívoca: morte na cadeira elétrica." Julius Rosenberg permaneceu impassível. Ethel, segundo reportagens do New York Times,
empalideceu, mas manteve a compostura. David Greenglass, que testemunhara contra sua própria irmã, recebeu 15 anos de prisão. Seria libertado após cumprir 10. A sentença de morte provocou controvérsia imediata. Os Rosenberg seriam os únicos civis americanos executados por espionagem durante a Guerra Fria, e muitos questionaram se a punição era proporcional ao crime. Protestos eclodiram em todo o mundo. No Vaticano, o Papa Pio XII apelou pela clemência ao presidente americano. Albert Einstein, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre e até Marilyn Monroe uniram-se aos apelos por um novo julgamento ou pela comutação da sentença. Muitos acusaram o governo de antissemitismo. Afinal, os Rosenberg eram judeus, sendo julgados por um juiz judeu, processados por promotores judeus, com base no testemunho de parentes judeus. Foi uma tentativa de provar que a justiça americana não discriminava. Durante os 2 anos seguintes, os advogados dos Rosenberg apresentaram 7 apelações diferentes. Todas foram negadas. O caso chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos, 2 vezes. Em ambas as ocasiões, a corte recusou-se a intervir. O presidente Harry Truman, que deixou o cargo em janeiro de 1953, recusou-se a conceder clemência. Seu sucessor, Dwight Eisenhower, também negou todos os pedidos de perdão. Em uma carta aberta ao presidente Eisenhower, datada de 16 de junho de 1953, apenas 3 dias antes da execução, os Rosenberg escreveram: "Somos inocentes. A execução de 2 seres humanos inocentes deveria ser uma preocupação de todos os americanos." Eisenhower permaneceu inflexível. Em sua resposta oficial, ele declarou: "Pela imensa dano que foram provados ter causado e pelo fato que a conspiração continuou durante o período em que a Rússia era conhecida como contrária aos interesses dos Estados Unidos, eu não posso encontrar justificação para conceder clemência. Por que o sistema judiciário americano se recusou repetidamente a revisar o caso? Ethel realmente merecia morrer com base em evidências tão circunstanciais? E como o casal enfrentaria suas últimas horas, sabendo que deixariam 2 filhos pequenos órfãos? As últimas horas. 19 de junho de 1953. Prisão de Sing Sing, Ossining, Nova York. O dia amanheceu abafado, com o calor pesado típico do início do verão. O sol filtrava-se pelas janelas gradeadas das celas do corredor da morte, lançando faixas de luz sobre o chão frio. Lá dentro, Julius e Ethel Rosenberg sabiam que estavam vivendo suas últimas horas e que jamais veriam o pôr do sol daquela sexta-feira. Os registros penitenciários oficiais indicam que o casal passou o dia em celas separadas, vigiados constantemente. Ambos haviam recusado apelos finais, mantendo até o fim a convicção de que eram inocentes. O rabino Kozlowe, capelão da prisão, os visitou nas horas derradeiras. Julius conversou com serenidade, afirmando que não sentia ódio, apenas tristeza. Ethel, mais introspectiva, pediu que o rabino cantasse para ela um hino judaico, lembrança distante de sua juventude e de sua antiga paixão pela música, sonho que abandonara quando se casou. Os filhos do casal, Michael e Robert, de 10 e 6 anos, haviam estado ali poucos dias antes, na última visita permitida. As despedidas foram contidas, supervisionadas por guardas. Quando os meninos saíram, Ethel desabou em lágrimas silenciosas. Naquela noite, os Rosenberg escreveram suas cartas de despedida, documentos preservados que hoje integram os arquivos nacionais americanos. As palavras revelam um misto de ternura e desespero de 2 pais tentando consolar filhos que jamais voltariam a ver. "Sempre lembre que nós fomos inocentes e não poderíamos fazer mal ao nosso país", escreveu Ethel. "Nós amamos vocês mais do que qualquer coisa na vida, sua amada mãe e seu dedicado pai." A execução fora inicialmente marcada para as 23 horas do dia 18 de junho, mas foi adiada por 24 horas. O motivo era simbólico: aquela data cairia durante o sábado judaico, e o governo temia acusações de insensibilidade religiosa em um caso que já dividia a opinião pública. Assim, a execução foi remarcada para as 20 horas do dia 19, antes do pôr do sol. Às 19h30, Julius foi retirado da cela. Vestia calça e camisa cinzas, sem distintivos. Os guardas o escoltaram até a sala da cadeira elétrica. Segundo o relatório assinado pelo diretor da prisão, ele caminhou com passos firmes, recusando o capuz. Quando o chefe dos guardas perguntou se tinha algo a dizer, Julius levantou o queixo e respondeu com voz tranquila: "Somos inocentes. Um dia será provado. O amor pelo povo, eventualmente, triunfará. Meus respeitos à minha família." Às 26, o carrasco Joseph Francel acionou o interruptor.
Uma descarga de 2.000 volts percorreu o corpo de Julius por 57 segundos. Os relatórios médicos indicam que ele morreu quase instantaneamente. O coração parou após a primeira descarga e o corpo permaneceu imóvel. Poucos minutos depois, Ethel Rosenberg foi conduzida à mesma sala. Relatos de jornalistas e observadores descrevem-na como serena, quase etérea. Cumprimentou os presentes com um leve aceno de cabeça. Alguns notaram que ela segurava um lenço branco nas mãos, talvez um último gesto de dignidade. Suas palavras finais, registradas nas transcrições oficiais, foram: "Vocês vão lembrar de que nós éramos inocentes." E, segundo alguns relatos não oficiais, acrescentou em tom desafiante: "Nós somos os primeiros mártires americanos do fascismo." Às 20h11, o carrasco acionou a alavanca. O estalo elétrico ecoou pela sala, mas algo deu errado. O médico responsável verificou o pulso e constatou, horrorizado, que o coração de Ethel ainda batia. Uma segunda descarga foi aplicada, mais longa. Ainda assim, ela continuava viva. O cheiro de carne queimada começou a se espalhar. Uma terceira descarga foi necessária. Testemunhas oculares relataram ver fumaça saindo da cabeça da prisioneira antes que o médico finalmente declarasse sua morte às 20h16. Ethel levou 5 minutos inteiros para morrer, um tempo que pareceu interminável para todos os presentes. A diferença com Julius foi brutal. Alguns especialistas apontaram erro técnico. A cadeira fora calibrada para o corpo maior de um homem e os eletrodos não fizeram contato correto com o couro cabeludo de Ethel. Outros viram nisso um símbolo trágico, a materialização cruel de uma execução que jamais deveria ter acontecido. Os corpos foram entregues à família e sepultados no Wellwood Cemetery, no Queens, sob uma cerimônia judaica, simples, acompanhada por uma multidão silenciosa. Milhares de pessoas compareceram ao funeral, alguns em prantos, outros erguendo cartazes clamando por justiça. Para uns, Julius e Ethel Rosenberg eram traidores. Para outros, mártires de uma América dominada pelo medo e pela histeria anticomunista. O legado e a verdade revelada. Os Rosenberg morreram proclamando sua inocência. Durante décadas, o caso dividiu opiniões. Eram mártires inocentes da histeria anticomunista ou traidores que mereceram seu destino? A resposta só começou a emergir décadas depois, através da desclassificação de documentos secretos. Em 1995, o Projeto Venona, um programa de interceptação e decodificação de comunicações soviéticas, foi tornado público. Os documentos do Venona confirmaram que Julius Rosenberg era, de fato, um espião soviético ativo que coordenava uma rede de informantes. Mas e quanto a Ethel? Os documentos do Venona mostram que, embora ela soubesse das atividades de Julius, seu papel era periférico. Ela não recrutava agentes, não passava informações e aparentemente não datilografou documentos secretos como David testemunhara. A bomba veio em 2001, quando David Greenglass, já idoso, deu uma entrevista ao jornalista Sam Roberts. Ele confessou: "Eu menti sobre minha irmã. Ela não datilografou nada. Minha esposa Ruth que fez isso. Mas os promotores disseram que se eu não dissesse que foi Ethel, minha esposa seria acusada." David admitiu que sacrificou sua irmã para salvar sua esposa. "Não quero dizer que não me sinto mal por isso", ele declarou. "Mas minha esposa estava mais importante para mim do que minha irmã." Em 2008, mais documentos foram desclassificados, incluindo notas manuscritas do FBI, revelando que o promotor Roy Cohn admitiu em uma entrevista nos anos 1980 que Ethel provavelmente não merecia a pena de morte, mas foi executada para pressionar Julius a confessar. Os filhos dos Rosenberg, Michael e Robert Meeropol, que foram adotados após as execuções e mudaram de sobrenome, têm lutado há décadas pela exoneração póstuma de sua mãe. Em 2021, eles pediram oficialmente ao presidente Biden que emitisse uma declaração de exoneração para Ethel. "Nossa mãe não era uma espiã", declarou Robert Meeropol. "Ela foi executada porque não traiu meu pai. Ela foi executada por lealdade conjugal." O caso Rosenberg permanece como um dos mais controversos da história americana. Estabeleceu precedentes importantes sobre espionagem, segurança nacional e os limites da justiça em tempos de paranoia política. Julius Rosenberg era culpado de espionagem? Sim, os documentos confirmam isso, mas ele merecia morrer. Ethel, cujo papel era marginal na melhor das hipóteses, merecia a cadeira elétrica com base no falso testemunho de seu próprio irmão. O caso ilustra como o medo do comunismo, medo da bomba atômica, medo do outro, pode corromper até os mais elevados ideais de justiça.
Mostra como o testemunho de uma única pessoa, especialmente um parente sob pressão extrema, pode decidir entre vida e morte, e revela a verdade mais sombria. Às vezes, a justiça é menos sobre a verdade e mais sobre o que serve aos interesses políticos do momento. Os Rosenberg foram os únicos civis americanos executados por espionagem durante a Guerra Fria. Décadas depois, sabemos que pelo menos um deles, Ethel, provavelmente não deveria ter morrido. Se esta história te fez refletir sobre como o medo e a paranoia política podem distorcer a justiça, compartilhe para que nunca esqueçamos as lições do passado. O caso Rosenberg não é apenas sobre espionagem, é um alerta permanente sobre os perigos de sacrificar a justiça no altar da segurança nacional.